Ainda falando quanto à não aplicação da decadência, como já visto no bloco anterior, nos casos de má-fé, de fraude, a decadência é afastada e a Previdência Social ela poderá a qualquer momento tanto revisar os atos, né, de concessão, quanto apurar e cobrar as contribuições previdenciárias. A Instrução Normativa do INSS, a número 128, lá no seu artigo 594, traz algumas outras hipóteses de não aplicação da decadência. Diz ela que não se aplica o prazo decadencial para o beneficiário quando se tratar de revisão de reajustamento. O que é revisão de reajustamento, pessoal? É aquela revisão que é feita anualmente para aplicar o índice de correção dos benefícios previdenciários em respeito ao princípio, né, que nós já vimos desde o início da nossa aula, de que tem que haver sempre um reajustamento dos benefícios justamente para manter-lhes o seu poder de compra, né? Então essa revisão de reajustamento é feita anualmente, geralmente quando do aumento do salário mínimo, e esses índices de reajustamento eles são aplicados aos valores dos benefícios, tá? Então esta revisão de reajustamento, caso não tenha sido aplicada de forma correta, não incide prazo decadencial para que o beneficiário ele peça a revisão do seu benefício. Outra situação é nos casos em que a manutenção do benefício encontra-se irregular por falta de cessação do benefício ou cota-parte. Imaginemos a situação de uma pensão por morte que é devida a um menor e nós sabemos que ao atingir a idade de 21 anos, esta pessoa passa a não mais ser dependentes do beneficiário, salvo sim inválido ou pessoa com deficiência. Imagine que essa pessoa está com 22, 23, 24 anos, não é pessoa inválida nem com deficiência e continua recebendo a pensão, por exemplo. Neste caso, a falta da cessação da cota-parte pode, né, acarretar prejuízos ao erário e por isso a instrução normativa diz que nesses casos também não será aplicada a decadência. Ou seja, mesmo que identificada a manutenção indevida desta pensão, por exemplo, mesmo após 10 anos o INSS poderia então cessar esta cota, cessar o benefício da pensão. E como nós já vimos também, quando comprovada má-fé. Nesses casos, não será aplicado o Instituto da Decadência. Deve ser observado o prazo prescricional de 5 anos para fins de cobrança de valores recebidos indevidamente de benefícios com manutenção irregular, salvo comprovada má-fé. Então, ainda que haja um erro administrativo, como foi no caso aqui da cessação do benefício ou de cota-parte, havendo então uma necessidade de devolução desses valores, o INSS só vai poder cobrar os 5 últimos anos, porque neste caso vai ser aplicada a prescrição, salvo se houve alguma má-fé devidamente comprovada pelo beneficiário, hipótese em que haverá a devolução não apenas dos 5 últimos anos, mas de todo o período onde se constatou a fraude ou o dolo ou a má-fé. Também não se aplica a decadência segundo a instrução normativa do INSS quanto à revisão de ato irregular do INSS que ainda não tenha gerado efeitos favoráveis ao beneficiário, como nos casos de averbação de tempo de contribuição e revisão de certidão de tempo de contribuição para a inclusão de novos períodos ou para fracionamento de períodos trabalhados e não utilizados no órgão de destino. Portanto, para a revisão de certidão de tempo de contribuição ainda não utilizada, não será aplicada também a decadência. Em relação à prescrição,
A sua previsão está lá no artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213, que fala do prazo prescricional. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Artigos 595 e 596 da IN 128 também dizem que prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveria ter sido paga, toda e qualquer ação para recebimento de prestações vencidas, diferenças devidas ou quaisquer restituições, seja pelo INSS ou pelo beneficiário, salvo o direito dos absolutamente incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Portanto, prazo prescricional, 5 anos. Se entrou com uma revisão de benefício após 5 anos, e caso esta revisão tenha dado diferenças a receber pelo beneficiário, ele só vai receber os 5 últimos anos. Portanto, para ele receber essas diferenças desde a data do início do benefício, ele tem que pedir a revisão antes de 5 anos. Se ele pedir a revisão, uma vez que nós vimos que o prazo decadencial para rever benefícios concedidos é de 10 anos, se ele só pedir a revisão no 9º ano, então ele vai receber os 5 últimos anos. Vai receber o 9º, o 8º, o 7º, o 6º e o 5º. Ok? Na restituição de valores pagos indevidamente em benefícios, não será observado o prazo prescricional quando comprovada a má-fé. Foi o que nós vimos, né? No caso de má-fé, não se aplica nem a decadência, nem a prescrição. Nos casos de ocorrência de manutenção irregular de benefício previdenciário ou assistencial em decorrência da prática de crime ou ato de improbidade administrativa, a cobrança não estará sujeita também ao prazo prescricional. Em caso de solicitação de resíduo de benefício em decorrência de óbito. O que é este resíduo, pessoal? É um benefício que deveria ter sido pago ao beneficiário, só que ele faleceu antes de receber esses valores. Neste caso, esses valores não recebidos é chamado de resíduo. Então, neste caso, se houver dependentes habilitados à pensão por morte, eles vão receber este valor e, caso não seja, vai ter que ser expedido uma alvará judicial para o recebimento dos herdeiros na forma da lei civil. Então, o que é que a IN está dizendo? Que em caso de solicitação deste resíduo de benefício em decorrência de óbito, o prazo prescricional deverá ser suspenso na data do protocolo do procedimento de alvará, inventário judicial ou extrajudicial. Encerrada a ação, o prazo prescricional será reiniciado. Se durar mais de 12 meses, caberá ao INSS verificar se o atraso na tramitação deste procedimento de alvará do inventário judicial ou extrajudicial foi por culpa dos herdeiros, cabendo, neste caso, ao INSS solicitar uma cópia desse processo ou do procedimento ao interessado ou outro documento que esclareça se é responsabilidade dele ou não o atraso deste procedimento ou deste processo. Se o atraso for por culpa do herdeiro, o prazo prescricional não estará suspenso na forma do artigo 5º do Decreto 20.910 de 1932. Prescrição em relação à revisão, pessoal. No procedimento de revisão, a contagem do período prescricional será feita para o beneficiário a partir do agendamento ou do requerimento da revisão. E dali ele vai ter direito a receber da data do requerimento da revisão 5 anos para trás. No caso da Previdência Social, a partir da data de expedição do ofício de defesa. Quando a Previdência Social ela vai rever de ofício um benefício,
e caso esteja identificada alguma irregularidade, algum erro administrativo que venha a ter prejuízos para o beneficiário, seja pela cessação do benefício, seja pela redução do valor, o INSS é obrigado, em atendimento ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, expedir um ofício para que o beneficiário se manifeste, apresente sua defesa em relação àquelas irregularidades que a princípio foram detectadas quando da revisão do benefício. Então, para a Previdência Social, a partir da expedição do ofício de defesa, é que será computada ali a prescrição. Então, da data da expedição do ofício, 5 anos para trás, é o que a Previdência Social poderá cobrar nestes casos. Não se aplica a prescrição nos casos de fraude ou má-fé do beneficiário, hipótese em que a cobrança deve ser efetuada desde a data do início do benefício. Nós já vimos isso também e é aplicável também nos casos de revisão. E é interessante a gente trazer para vocês também o que diz a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente desta questão de prescrição. Diz a súmula 85: nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Quinquênio, justamente 5 anos. Então, com base nisso, temos que a prescrição, tanto para o beneficiário quanto para a Previdência Social, será sempre de 5 anos e, a depender do caso concreto, se for na revisão, será para o beneficiário a partir do seu pedido de revisão, para a Previdência Social na data de expedição do ofício de defesa. E com isso, pessoal, temos também a prescrição aplicada às ações acidentárias, às ações decorrentes de acidente no trabalho, que estão previstos lá no artigo 104 da Lei 8.213 e também no artigo 345 do Decreto 3.048, já com a redação dada pelo Decreto 10.410, que diz que as ações referentes à prestação por acidente de trabalho prescrevem em 5 anos, regra geral, observado o disposto no artigo 103 desta lei, contados da data do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Perícia Médica Federal, ou em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou agravamento das sequelas do acidente. Então, também no caso de um acidente do trabalho, tem até 5 anos o beneficiário ou os seus sucessores, em caso de óbito, para entrar com uma ação para recebimento, de valores. Então, 5 anos a partir da data do acidente ou da data em que for reconhecida a incapacidade permanente pela Previdência Social ou agravamento das sequelas. E com isso, pessoal, terminamos o item 6 do nosso edital e vamos passar para o item 7, que trata dos crimes contra a Seguridade Social. Iremos iniciar nesta aula e vamos concluir na aula seguinte. Os principais crimes contra a Seguridade Social, que com certeza vão ser cobrados na nossa prova, um deles é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Como que fica configurado este crime? Artigo 337-A do Código Penal. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto na legislação previdenciária
segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que ele presta em serviços. Vejam, omitir de folha de pagamento ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, que antes era a GFIP, a Guia, né, de Pagamento do FGTS e Informações da Previdência Social, que foi substituído agora pelo E-Social, sistema onde as empresas, onde os tomadores de serviço, eles têm que informar os eventos tributários, trabalhistas e previdenciários para fins, inclusive, de cobrança pela Previdência Social desses tributos. Então, quando a empresa, o contribuinte, ele omite dessas documentações, informações a respeito de trabalhadores que prestaram serviço para ela, ela está sonegando contribuição previdenciária. Por quê? Se ela omite, suprime ou reduz o número desses trabalhadores, desses segurados, né, que lhe prestaram serviços, automaticamente ela está deixando de recolher a contribuição previdenciária sobre o valor da remuneração paga a esses trabalhadores. Então, neste caso, ela está sonegando contribuição previdenciária. De que outra forma que ela pode sonegar contribuição previdenciária? Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as derivadas pelo empregador ou pelo tomador de serviço, né? As devidas, na verdade, nesses livros próprios de contabilidade, porque você também, omitindo desses livros de contábeis, no caso de uma fiscalização, você está também omitindo informações e fatos geradores de contribuição previdenciária. Outra forma de sonegar contribuição previdenciária é omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Então, todas essas condutas que estão lá tipificadas no 337-A do Código Penal configuram a sonegação de contribuição previdenciária com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. É extinta a punibilidade se o agente, no caso, o devedor da Previdência, espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, seja por meio da GFIP, seja pelo E-Social, que é a forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Então, antes da Receita Federal iniciar qualquer procedimento de fiscalização, se a empresa que deixou de informar corretamente os segurados, as contribuições devidas e faz essas contribuições, né, de forma espontânea antes de qualquer ação fiscalizatória, ela vai ter a sua pena extinta. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for réu primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, né, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa. Sendo, pessoal, que este valor de 1.510, ele vem sendo atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pelo INPC, que é o índice utilizado para fazer o reajustamento dos benefícios da Previdência Social, ok? Então, primeiro crime contra a Seguridade que certamente vai cair na nossa prova é a de sonegação de contribuição previdenciária, que é configurado
quando da omissão ou redução, né, de informações que tenham fato gerador de contribuição previdenciária, como a não informação dos segurados que prestam serviço àquela empresa, ou no caso de não informar nos livros contábeis as quantias que são descontadas dos segurados e devidas pelo tomador de serviço. E quando nós falamos nestes casos de empresas, são empresas e a elas equiparadas também, tá, gente? Estamos falando aqui de empresas de empregador doméstico, de órgão gestor de mão de obra, de cooperativas, tá? Então, todos esses que tomam serviço de um segurado, eles precisam informar de forma correta e transparente para que a Previdência Social identifique ali o fato gerador da contribuição previdenciária e que ele possa também fazer essas contribuições de forma correta. Um outro crime contra a Seguridade Social é o crime de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A do Código Penal, que diz que é deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, pena de reclusão também de 2 a 5 anos e multa. Veja que a apropriação indébita, pessoal, ela se difere da sonegação. Na sonegação é omitido o fato gerador daquela contribuição previdenciária, tanto por parte do segurado quanto por parte da empresa. Aqui não. A empresa, ela descontou a contribuição previdenciária do segurado que lhe prestou serviço, descontou, mas não repassou essas contribuições à Previdência Social. Ela não recolheu esses valores à Previdência Social em nome do segurado. Então, esta é a diferença da apropriação indébita previdenciária. Houve a informação geradora da contribuição previdenciária, houve o desconto da contribuição previdenciária do segurado, mas não houve o repasse desta contribuição aos cofres da Previdência Social. E, neste caso, pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontado de pagamento efetuados a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços e pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social, que estão justamente nos casos de salário maternidade e salário família, no caso da empregada, onde o pagamento, né, destes benefícios pela empresa, e quando a empresa ela for fazer o seu recolhimento de contribuições previdenciárias, este valor de benefício ele é abatido. Então, neste caso, se a pessoa tem o abatimento desses valores pagos pela empresa ao assegurada ou segurado de salário família e de salário maternidade, e ele tem esse desconto feito na hora lá de pagar as contribuições da empresa, só que ele não paga o benefício efetivamente àquele empregado, ele também está tipificado como apropriação indébita previdenciária. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal, a mesma situação que nós vimos em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária, e é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário de boas antecedentes
desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Esta faculdade que o juiz tem, está aqui previsto no parágrafo 3º do 168A, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuição, cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Beleza? O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. E aqui, pessoal, ele está elencado como crime contra a Seguridade Social também, em que pese ele pode ser aplicado não apenas a servidores do INSS, mas a qualquer servidor público da administração, ok? Artigo 313-A do Código Penal. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aqui, pessoal, trazendo para a nossa realidade da Seguridade Social, seria, por exemplo, inserir dados falsos no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é utilizado para a concessão de benefícios, dados falsos, por exemplo, inserir dados de tempo de contribuição que efetivamente não foram trabalhados pelo segurado, para ele ter um tempo de contribuição maior e, consequentemente, ter direito ao benefício. Tá? Então, neste caso, inserção de dados falsos em sistema de informação se configura também como crime contra a Seguridade Social, porque você está utilizando desses dados falsos para conseguir dar um benefício que, sem essas informações falsas, não haveria o direito pelo segurado. Então, nesses casos, obteve-se uma vantagem indevida, pode ser para o próprio servidor público ou para outrem, independente de qualquer que seja o beneficiário, ou para causar um dano, né? Por exemplo, você excluir períodos de contribuição legitimamente trabalhados pelo segurado para poder prejudicar. Então, isso vai ser apurado, obviamente, e sendo confirmada esta conduta, 2 a 12 anos para quem inserir ou para que, estando ele autorizado, ele facilita a inserção de dados. Modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informação. Veja que no primeiro crime do artigo 313-A, você não modifica o sistema em si. Você inclui informações falsas, incorretas, ou exclui indevidamente informações corretas no sistema. E aqui nós já estamos falando em modificar o próprio sistema. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Qualquer alteração em qualquer sistema ou programa de informática deve ser feita com a devida autorização. No momento em que ele burla o sistema, ele altera o sistema sem autorização ou a solicitação da autoridade competente, ele está cometendo o crime de modificação não autorizada de sistema, com detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E as penas serão aumentadas de 1/3 até a metade, se a modificação ou alteração resulta em dano para a administração pública ou para o administrado. Outro crime contra a Seguridade Social
é a falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal, que diz que falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro tem a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E se o agente, ou seja, a pessoa que cometeu esse crime é funcionário público, né, e comete este crime valendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, 1/6. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, como, por exemplo, daquelas empresas do Sistema S, SESI, SESC, SENAI, por exemplo, o título ao portador ou transmissível por endosso às ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Como, por exemplo, uma situação onde a pessoa não trabalha naquela empresa, só que aí a pessoa está grávida. Então, o empregador, neste caso, para ajudar esta pessoa, insere, né, ela como se ela fosse empregada daquela empresa, porque, como nós já vimos, a empregada ela não precisa de carência para ter direito ao benefício de salário maternidade. Basta que ela esteja, né, na qualidade de segurado, que neste caso seria adquirida com a informação falsa, incluindo na folha de pagamento ou em GFIP ou agora no E-Social, uma pessoa que não trabalha na empresa exclusivamente para ter direito, neste caso que nós demos aqui de exemplo, a um benefício previdenciário de salário maternidade. Quem insere ou faz inserir na carteira de trabalho do empregado ou um documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Então, colocar informações falsas, diversas da realidade na carteira de trabalho, também configura a falsificação de documento público. E também inserir ou fazer inserir em documentação contábil, lá nos livros contábeis da empresa, ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constatado. Nas mesmas penas incorre quem omite nesses documentos, né, nos documentos contábeis da empresa, na carteira de trabalho, na folha de pagamento, o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Então, pessoal, todas essas condutas são tipificadas em especial, né, o que nós acabamos de ver aqui nos parágrafos 3º e 4º, como falsificação de documento público relacionados à Previdência Social especificamente. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre os crimes contra a Seguridade Social.